Olá pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre soma de espaços vetoriais. Então a gente vai construir novos espaços vetoriais a partir de espaços vetoriais conhecidos. Mas essa ferramenta também serve para a gente decompor um espaço vetorial em somas de espaços vetoriais mais simples, tá? Em particular, essa decomposição é extremamente importante para estudar as transformações lineares. A gente procura decompor o espaço vetorial no qual as transformações agem em pedaços mais simples, no qual a ação da transformação linear seja bem conhecida. Tá? Tá? Então, antes de falar exatamente sobre a soma de espaços vetoriais, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre conjunto de todos os subespaços vetoriais de um espaço vetorial dado. Tá? A gente vai denotar esse conjunto por S caligráfico V, o conjunto de todos os subespaços. Tá? E uma coisa simples que a gente pode observar é que quando a gente considera a intersecção de dois subespaços vetoriais, tá? Essa intersecção é o maior subespaço que está contido simultaneamente em S e em T. Então, ele é o maior subespaço vetorial que está contido dentro dos dois dados. Okay? Então, isso daí nos diz que o ínfimo, né, nós temos uma relação de ordem, que é uma relação de ordem parcial nos espaços vetoriais, que é a relação de estar contido um dentro do outro, e nós temos o ínfimo de uma família de espaços vetoriais. Né? O ínfimo dessa família é a interseção de todos os elementos. E esse daí é o maior subespaço que é menor que todos aqueles, né? Que é a definição de ínfimo uma ordem parcial. Tá? Nós queremos também falar do Supremo. Para falar do Supremo, quer dizer que é o menor subespaço que contém os dois, né, nós precisamos agora definir a soma. Então, a soma também serve para a gente entender essa relação de ordem no subespaço. Tá? Se eu estou dentro de um espaço vetorial fixo, eu posso definir a soma de dois subespaços. Tá? E a soma desse subespaço é o conjunto de todos os vetores que são da forma x mais y, onde x pertence a S e y pertence a T. Então, eles são todas as somas de vetores que estão em S com a soma de vetores que estão em T. Tá? Também é fácil de ver que isso aqui é um espaço vetorial. A gente só tem que mostrar que é fechado em relação à soma e à multiplicação por escalar, o que é bastante simples. Tá? E a partir daí, então, nós podemos generalizar essa definição para uma soma qualquer de subespaços. Né? Então, se eu tenho uma coleção, uma família de subespaço, nós definimos a soma como sendo os elementos da forma x1 até xn, onde cada um desses tj's pertence a essa união. Ok? Ok. Também é bastante simples de demonstrar que, que as três afirmações aqui, a seguir são equivalentes, né? Que o menor subespaço que contém todos os subespaços vetoriais dessa família, ele é gerado, que é o subespaço gerado pela união dessa família, é igual à soma desse subespaço. Então, aqui nós temos uma caracterização bem simples do que é a soma. Tá? A soma é o menor subespaço que contém a união, ou é o menor subespaço que contém cada um desses espaços vetoriais. Então, desse modo, o que nós acabamos de mostrar é que a soma é o supremo quando a gente considera a família de todos os subespaços vetoriais com a ordem dada pela inclusão. Tá? Então, o que nós acabamos de mostrar é que a família de subespaços de um espaço vetorial tem propriedades bastante interessantes. Né? Na verdade, nós mostramos que qualquer família de subconjuntos de S de V, né, possui ínfimo e supremo. Então, vamos dar um nome para isso. Né?
quando, dentro de um conjunto parcialmente ordenado, se a gente tiver que qualquer dois elementos tem um ínfimo e um supremo, nós dissemos que esse conjunto parcialmente ordenado é dito reticulado. E se qualquer família tiver essa propriedade, nós dizemos que nós estamos num reticulado completo. Então, o que nós acabamos de mostrar, na verdade, é que o conjunto de todos os subespaços de um espaço vetorial, né, é um reticulado completo, quando a gente considera a ordem de inclusão de conjuntos. Esse reticulado tem um menor elemento, que é o subespaço só com vetor zero, e ele tem um maior elemento, que é o próprio espaço vetorial de qual nós estamos considerando subespaços, né? Nós temos nesse conjunto parcialmente ordenado que o ínfimo é dado pela intersecção, então a intersecção é o maior subconjunto que está contido dentro dos dois, e que o supremo é dado pela soma, então a soma é o menor subespaço que contém todos os subespaços de uma certa família. Então, essa construção funciona muito bem quando nós estamos considerando subespaços de um mesmo espaço vetorial. Nós podemos fazer uma construção similar para o caso onde os espaços vetoriais não estão contidos dentro de um mesmo espaço vetorial, mas estão sobre o mesmo corpo. Imagina que eu tenho dois subespaços vetoriais, V e W. V e W não tem nenhuma relação um com o outro. Um pode ser espaço de polinômios, o outro pode ser, por exemplo, espaço de matriz, espaço de função. Tá? A partir daí, nós conseguimos construir um novo espaço vetorial a partir desses dois espaços vetoriais. De que maneira? Considerando pares ordenados, onde a primeira entrada está no primeiro espaço vetorial e a segunda entrada está no segundo espaço vetorial. Então, nós estamos fazendo pares ordenados, onde V pertence a V e W pertence a W. Tá? E isso daqui é o produto cartesiano desses dois conjuntos, né? E nesse produto cartesiano, nós vamos colocar duas operações que vão tornar esse produto cartesiano um espaço vetorial. As operações que a gente vai colocar são as operações coordenadas a coordenadas, então a gente vai somar os vetores coordenadas a coordenadas, primeira coordenada com a primeira coordenada, segunda coordenada com a segunda coordenada, observando que isso faz sentido porque esses dois aqui são elementos de V, isso aqui faz sentido porque esses dois são elementos de W, e nós vamos multiplicar por um escalar, multiplicando a primeira e a segunda entrada pelo mesmo escalar. É fácil verificar que isso é um espaço vetorial, porque essencialmente nós estamos operando coordenadas a coordenadas. Na primeira coordenada, nós estamos sobre V, e V daí herda todas as propriedades de V, que são as propriedades de espaço vetorial. Na segunda coordenada, nós temos a mesma coisa, e a partir daí é fácil demonstrar que a soma direta, que nós vamos chamar de soma direta externa, é realmente um espaço vetorial. Essa construção é facilmente generalizável, a gente pode fazer somas de N espaços vetoriais sobre o mesmo corpo. Tá? É importante que está sobre o mesmo corpo. Nesse caso aí, o espaço vetorial que a gente vai construir é o espaço que é o produto cartesiano. Né? Então, ele vai ser uma lista ordenada, onde o primeiro vetor pertence ao primeiro espaço e o enésimo pertence ao enésimo espaço. E as operações vão ser feitas coordenadas a coordenadas. Tá? Isso daí é o que a gente chama de soma direta externa, ele é um espaço feito a partir desses daí, através do produto cartesiano, e nós vamos denotar essa soma direta através desse símbolo de mais dentro de um quadradinho aí. Tá? Um exemplo clássico de soma direta é o espaço de coordenadas n-dimensional, Kn, né? Que por ter uma ênupla, né, naturalmente ele pode ser visto como soma direta externa de n cópias de K. Tá bem? Essa construção que a gente fez aqui funciona bem para coleções finitas de espaços vetoriais. Nós podemos fazer isso daí também para famílias infinitas, só que aí a gente vai ter que lembrar que uma ênupla agora vai ser uma função, né, uma função que vai de um conjunto para a união, com a propriedade de que a entrada, o valor da função na iésima coordenada pertence a V. Tá? Então, isso daí permite a gente definir o que a gente chama de produto direto. Tá? Então, dado uma família de espaços vetoriais sobre um corpo, isso daí pode ser finito, pode ser infinito, né? O produto direto vai ser o espaço vetorial denotado da seguinte forma, né? Produto de VI. E eles vão ser o quê? Vão ser as funções
aqui do conjunto de índices I, na união dos espaços vetoriais, de modo que f de a iésima entrada pertence a VI. Então, eles são funções onde a primeira entrada pertence ao primeiro espaço vetorial, a segunda entrada pertence ao segundo espaço vetorial, a enésima entrada pertence ao enésimo espaço vetorial e assim por diante, né? E a gente vai denotar isso daqui simplesmente, né, com notação preguiçosa por f de I, e desse modo, melhor até usar uma notação um pouquinho melhor ainda, né? A gente vai denotar um elemento disso daqui como f de I, né? Então ele vai ser com I pertencente a I. Para cada I eu vou ter um elemento fi que pertence ao meu espaço VI, e a gente vai usar a notação de uma ênupla generalizada. Tá? Isso daqui é um elemento desse produto direto de espaços vetoriais. Tá? Então isso daqui pode ser munido com uma estrutura de espaço vetorial, e na verdade vai ser um subespaço do espaço de todas as funções de I na união de VI. Tá? Esse espaço vetorial é gigantesco, tá? E muitas das vezes, acho que eu já falei um pouquinho para vocês antes, um dos exemplos de espaços vetoriais que vai ter papel importante para a gente vai ser esse caso daí, onde a gente só considera funções com suporte finito, ou seja, a gente só vai considerar funções com um número finito de índices diferentes de zero. Tá? Então, nós vamos considerar funções como definidas aqui, só com um número finito de entradas não nulas. Tá? Isso daí é o que a gente chama de soma direta externa. Então, o produto é quando a gente considera todas as funções e não coloca nenhuma restrição, e a gente vai chamar de soma direta o conjunto das funções, só que aí pedindo só que um número finito de valores para essas funções seja diferente de zero. Então, a gente está fazendo como se fosse um produto cartesiano, né, uma ênupla generalizada, só que só um número finito dessas entradas vai ser não nulo. Tá? Isso daí é o que a gente chama de soma direta externa. Tá? Então, a soma direta externa, a gente vai usar a mesma notação que a gente estava usando para a soma direta num caso finito. Então, a gente vai estar somando sobre todos os índices I desses espaços vetoriais VI. Vão ser todas as funções tomando valores nesse conjunto de índices e que vão para a união, onde a iésima entrada disso daí pertence a VI, e a gente tem que essas funções aqui têm suporte finito, ou seja, essas funções são tais que elas são diferentes de zero apenas no número finito de termos. Tá? Então, isso daqui é um novo exemplo de espaço vetorial, que é o que a gente chama de soma direta externa. Tá? Uma coisa importante para a gente usar, que é a notação que a gente vai usar, é o caso onde a gente está considerando produto ou soma direta do mesmo espaço vetorial. Tá? Então, nesse caso aqui, em vez de a gente escrever produto com I pertencente a I de V, a gente vai escrever V elevado a I simplesmente. Tá? E em vez de escrever a soma direta com I pertencente a I de V, a gente vai escrever V elevado a I zero. Tá? Esse parênteses zero sempre vai indicar para a gente que a gente está considerando apenas funções com suporte finito. Ok, tá? A gente viu, só para aproveitar, que a gente viu que o Kn é uma soma direta de K espaços vetoriais, e aí a gente tem que o K infinito é o produto de K, um número natural de vezes, né? Tanto quanto os naturais, com os índices percorrendo os naturais, e enquanto o K infinito de zero, que são os vetores com infinitas entradas, apenas o número delas finitas de zero, isso daqui é a soma direta externa desse espaço vetorial K. Então, só para deixar claro onde a gente está, a gente tem um conceito de soma de espaços vetoriais e a gente tem um conceito de uma soma direta externa, um produto direto externo. Tá? E agora a gente vai voltar para o contexto de subespaço de um espaço dado, a gente vai falar do que a gente chama de soma direta interna. Tá?
A palavra importante aqui para a gente prestar atenção é o que a gente está chamando de direta, né? Uma coisa, quando a gente estava fazendo a soma de espaços vetoriais, né? Uma coisa que podia acontecer é que esses espaços vetoriais podiam ter intersecção. Então a gente podia estar somando coisas que possuíam intersecção. E isso daí, em geral, como a gente vai ver agora, gera para a gente uma multiplicidade de representação na hora que a gente escreve um vetor como soma de V1 até Vn, onde cada um desses Vns pertence a uma família, né? Então, a soma direta agora vai eliminar essa ambiguidade. Nós vamos dizer que V é uma soma direta interna de uma família S de subespaços de V, se todo vetor de V puder ser escrito de maneira única, exceto pela ordem, como uma soma finita de vetores no subespaço S. Então, além dele poder ser escrito como soma de subespaços, as decomposições que aparecem nessa soma são únicas, no sentido que se eu tiver duas decomposições, ou seja, se eu conseguir escrever o V como V1 até Vn, com os Vi's pertencentes aos Si's, e escrever ele como V1 linha até Vm linha, com esses Vi's pertencentes aos mesmos Si's, tá? Então, esses vetores aqui, a menos de eu trocar a ordem dos índices, porque pode ser que esses vetores não estejam com os índices iguais, será única. Tá? Existe uma única maneira de eu escrever o vetor como somas de vetores nos subespaços que eu estou considerando a soma direta. Tá? No caso que a gente tem uma soma direta, nós vamos usar esse símbolo, que é um círculo com mais. Então, agora nós temos esse símbolo aqui para representar a soma direta, nós temos esse símbolo aqui para representar a soma direta externa e esse símbolo aqui para representar simplesmente a soma. A soma não é nosso objeto de foco principal. Nosso objeto de foco principal será a soma direta, no qual a gente consegue escrever os vetores como soma e a representação é única, e nas somas diretas externas, né? Quando o número de vetores for finito, nós podemos escrever o espaço vetorial V também como sendo soma de S1 mais soma direta de S2, soma direta de Sn, assim por diante. Tá? O que nós vamos trabalhar um pouco e vamos ver nos nossos próximos vídeos é que esses conceitos de soma direta interna e externa são essencialmente equivalentes. Na verdade, quando a gente falar de transformações lineares e falar de isomorfismos, nós veremos que esses dois conceitos são conceitos isomorfos. E por isso, às vezes, a gente vai usar o termo lá para frente, né? Soma direta apenas, para dizer que tal espaço é soma direta de dois, em vez de dizer que eles são soma direta interna ou externa. Uma coisa importante sobre a soma direta externa é que se eu tiver uma combinação de vetores dando zero, tá? Então cada um desses vetores é um vetor nulo. Tá? Isso é um outro modo da gente caracterizar a soma como uma soma direta. Tá? Isso daí nos leva ao conceito de espaços independentes. Nós vamos dizer que um conjunto de espaços, subespaços de um espaço vetorial são independentes se eu conseguir escrever o zero como vetores que pertençam a esses subespaços, isso daí implicar que eu tive que escolher o zero para cada um desses vetores pertencentes a esse subespaço. Ou seja, se zero for igual a W1 mais WK com WI pertencente ao subespaço WI, então eu tenho, na verdade, que esse vetor WI é o vetor zero para todo o índice I. Ok? E, de novo, nós temos uma proposição extremamente simples que me diz que caracteriza realmente o que significa um conjunto de subespaços, né, de um vetor, de um espaço vetorial poder ser escrito como soma direta de um conjunto de subespaços W1 até WK. Tá? Então, nós vamos ver que V é soma de W1 até WK se acontecer as seguintes duas coisas. Primeiro, ele é soma. Tá? Então, soma direta é uma soma, no sentido que todo vetor de V pode ser escrito como um W1 até WK, e além disso, que esses subespaços são subespaços independentes.
Ok? Então, a soma direta acontece quando eu tenho uma soma e os subespaços são independentes. Tá? Outro modo de caracterizar a soma direta é que um espaço vetorial V é soma direta de uma família, se V for soma, tá? E se esses subespaços não tiverem intersecção, forem disjuntos, no sentido bem específico que eu vou falar agora. Tá? Eles vão ser disjuntos no sentido de que, quando eu olho para a intersecção de um subespaço SI com a soma de todos os outros, veja, não com cada um dos outros, mas com a soma de todos os outros, o único vetor que pertence a SI e pertence à soma de todos os outros espaços vetoriais for o vetor nulo. Ok. Então, a gente vai fazer essa demonstração disso daí. Tá? Então, vamos supor que V seja a soma direta da família S. Tá? Bom, então é verdadeiro. Então A é verdadeiro, né? Porque se ele é soma direta, ele em particular é soma. Qualquer vetor pode ser escrito como soma dos vetores que pertencem a SI. Tá? E se eu tiver um vetor V que pertença à intersecção de SI com a soma de todos os subespaços, retirando SI, vai acontecer uma coisa bastante interessante, né? Bem, primeiro que esse vetor V vai poder ser escrito como um SI, porque ele pertence a SI, então ele é um vetor do tipo SI para SI pertencente ao subespaço SI. Por outro lado, como isso daqui sai, na verdade, desse lado aqui, né, do fato dele pertencer a SI. Por outro lado, ele também tem que pertencer a essa soma toda. Se ele pertence a essa soma toda, ele pode ser escrito como somas de SJ1 até SJN, onde esse SJI pertence a esses subespaços que estão aqui, né? Com exceção do I, né? O I não aparece nessa soma. Bom, mas agora eu tenho duas representações. Né? Então, pelo fato de eu ter duas representações, eu tiro que aqui, né? Aqui eu tenho somas que só tem todos os índices menos o I, e aqui eu só tenho o I. Tá? Então, o único modo disso acontecer é que, na verdade, eu só estou somando zero, todos os SI são zero, e dessa forma nós demonstramos o item B. Por outro lado, se eu assumir A e B, então eu estou assumindo que V é soma e que a interseção do SI com a soma de todos os outros é nula. Eu vou provar que V é soma direta. Como que eu vou fazer isso? Na verdade, eu tenho que provar a unicidade da representação. Né? Então, suponha que eu tenha duas representações, que eu consigo escrever o V como soma de SJI até SJN e consigo escrever o V como soma de TKI até TKM, né? Onde esses vetores pertencem a SI e esses vetores pertencem a SI. Então, eu vou somar agora, vou adicionar zeros aqui para poder botar todo mundo nos SIs corretos. Tá? Então, eu tenho agora uma representação dessa forma aqui, onde esse daqui pertence ao SI1, esse aqui pertence ao SP. Tá? E agora o que eu tenho? Bom, agora o que eu tenho é o seguinte, eu vou subtrair um do outro. Né? Se eu subtraio esse vetor desse vetor, de um lado de cá eu vou ficar com zero, e do outro eu vou ficar com SI menos TI, SI menos TI, P. Então eu vou ter que esse vetor aqui é o vetor nulo, onde cada um desses vetores aqui pertence a SU, porque eu completei os índices de modo a que pudesse estar dessa forma. Bom, o único modo disso acontecer, né, eu tenho agora a unicidade da representação do zero, o único modo disso acontecer é que esses vetores aqui sejam todos nulos, ou seja, que isso daqui seja igual a isso daqui, e desse modo nós temos que ver soma direta. Tá? Um caso particular que gera, na verdade, gera uma confusão, porque no caso particular o conceito de independência se simplifica demais, é que se eu tenho dois subespaços, W1 e W2, de um espaço vetorial V, a condição para ser independente é apenas que a interseção deles seja o vetor zero. Mas essa condição é mais forte quando eu tenho mais subespaços. Não basta eles terem interseção zero. Então, só para desenhar, né, imagina que eu esteja em R2, né? Eu tenho uma reta aqui, eu tenho uma reta aqui, tá? Nesse caso aqui, né, a única interseção
que elas têm é o vetor zero, né? Então, eu consigo escrever R2, né? Vamos chamar essa reta aqui de V1, né? Esse é o espaço V1, esse é o espaço V2, tá? Então, nesse caso aqui, isso daqui nos dá uma decomposição em soma direta de R2 como esse espaço vetorial mais esse vetorial mais esse espaço aqui. Tá? É fácil de ver que R2 é soma disso daí e o fato de ser soma direta decorre porque a interseção desses dois espaços vetoriais é só espaço nulo. Tudo bem? Mas essa condição aqui só é válida para 2. Não basta verificar que são 2 a 2 disjuntos quando eu tenho margem a dois espaços vetoriais. Exemplos de decomposição como soma direta, né? São decompor espaços vetoriais como soma direta é algo que a gente vai usar com alguma frequência. Eu vou dar um exemplo bastante interessante, que são os exemplos de todas as matrizes N por N, tá? Então, toda matriz N por N, eu vou conseguir decompor ela como a soma de uma matriz simétrica com uma matriz antissimétrica. E o truque aqui é somar e subtrair a mesma coisa, né? Então, eu pego uma matriz A e eu escrevo ela como meio A mais meio A. Aí eu somo e subtraio meio A transposto, e somo meio A transposto e subtraio meio A transposto. Então eu consigo escrever a matriz A como sendo meio de A mais A transposto, mais meio de A menos A transposto. Eu consegui escrever essa matriz A como uma matriz B mais uma matriz C. Tá? Bom, a soma de uma matriz com a sua transposta é uma matriz simétrica, tá? E a subtração de uma matriz com a sua transposta é uma matriz antissimétrica. Tá? Então, aqui nós conseguimos escrever isso, que é importante. Nós conseguimos escrever MNK como soma, por enquanto, de matrizes simétricas com matrizes antissimétricas. Toda matriz pode ser escrita como uma soma de uma simétrica com uma antissimétrica. Tudo bem? Nós queremos, na verdade, ver que essa soma é uma soma direta. Tá? Para isso, nós temos que enxergar qual é a intersecção desses dois espaços, o espaço das matrizes simétricas e o espaço das matrizes antissimétricas. Tá? Então, nós vamos ver, será que eu consigo fazer a representação de uma matriz de duas formas diferentes? Se eu tentar fazer essa representação e, na verdade, ela me der que ela é única, eu estou numa soma direta. Tá? Então, vamos tentar olhar para isso. Imagina que eu tenha ST igual a S' mais T', onde S e S' são simétricas e T e T' são antissimétricas. Tá? Aí, o que eu faço é, eu passo isso daqui para cá e passo isso daqui para cá. Né? E eu olho para a matriz U, que é uma subtração de simétrica e uma subtração de antissimétrica. Essa matriz U, então, vai ter que ser simétrica e antissimétrica. E agora acontece uma coisa muito importante. Se a característica não for 2, tudo bem? Nós temos, então, que essa matriz U é zero. Tá? Então, isso é importante. Né? Nós estamos aqui numa condição sobre a característica do corpo para garantir a soma direta desse tipo de situação aqui. Tá? Porque o que acontece em característica 2? Né? O que acontece em característica 2 é que antissimétrica e simétricas nem fazem sentido de serem diferentes, né? Porque menos 1 e 1 são o mesmo elemento. Ok? Então, você olhar para A e J, né? Na verdade, o que caracteriza as matrizes aqui é que A e J igual a menos A e J, né? Isso aqui é o que caracteriza ela ser antissimétrica e isso daqui é o que caracteriza ela ser simétrica, né? Deixa eu só deixar. Né? A e J igual a menos AJI, né? É o que caracteriza ela ser antissimétrica, e A e J igual a AJI é o que caracteriza ela ser antissimétrica, né? Para que uma matriz seja simétrica e antissimétrica ao mesmo tempo, o que nós deveríamos ter é que AJI é igual a A menos AJI, né? Então, olha, isso tem que ser satisfeito. Quando que AJI é igual a A menos JI? Bem, se você tiver... A pergunta é quando que x igual a menos x, né? Bom, se a característica é diferente de 2,
a única resposta para isso é 0. Mas se a característica for 2, a resposta disso aí pode ser 1. Né? 1 é igual a menos 1 em característica 2. Bom, então, feito esse prelúdio aqui para deixar claro isso, se a característica for diferente de 2, nós temos uma decomposição das matrizes como soma direta das matrizes simétricas e das matrizes antissimétricas. Ok. Então, um dos nossos objetivos, né, na verdade, como eu falei para vocês, é tentar decompor um espaço vetorial em pedaços mais simples, como soma direta de pedaços mais simples. Né? Então, para isso, nós vamos precisar da seguinte caracterização, um exercício bastante simples de álgebra linear. Se eu tenho uma família de subespaços de V e eu tenho uma base BI para cada um desses espaços WI, e aí a gente considera a base formada pela união de todas essas bases. Tá? Então, esta base gera V, se somente se o V for soma direta desses vetores. B é linearmente independente, se somente se esses subespaços forem linearmente independentes. B é uma base para V, se somente se essa soma for direta. Okay? Então, nós temos uma caracterização de soma de independência e de soma direta como espaços que geram linearmente independente ou são bases. Tá? Esse é um belo exercício e eu acho que ele vai estar na próxima lista para entrega. Um corolário disso daqui, né? Na verdade, veja, nós temos aqui uma coisa bastante interessante. Né? Na verdade, o que nós conseguimos mostrar é que nós sabemos quem é a base de V. Né? A base de V são uniões das bases dos WIs. Isso daí nos diz, né, que a dimensão, que é a cardinalidade da base, é a soma das dimensões do subespaço. Nós temos resultados um pouco mais gerais do que isso, que também eu vou apresentar aqui, mas eles nem são tão importantes assim, é que se eu tenho uma família de subespaço W1 até WK, se a dimensão de N1 mais NK for maior que a dimensão de N, onde N é a dimensão de V, então eu não posso ter que esses subespaços são independentes, porque se eu fizesse a união das bases dele, daria algo maior do que seria uma base de V, então eles seriam dependentes. Se essa dimensão for menor, então eles não geram. E a coisa interessante só acontece, né, quando eu tenho que a soma desses subespaços aí dá exatamente a soma do espaço V. Né? Quando eu tenho que a soma das dimensões de W1 até WK somadas dá exatamente a dimensão do espaço V, então são equivalentes qualquer uma das três afirmações. Ou a soma direta, ou é soma, ou os subespaços são independentes. Tá? Ok. Relacionado à soma direta, está a questão de que, será que, imagina o seguinte, né? A pergunta que eu quero responder com vocês é o seguinte: imagina que eu tenho um espaço vetorial V aqui, e eu tenho um subespaço aqui, que eu estou chamando de W1. Né? Então eu tenho um espaço vetorial e um subespaço para ele. Então, o que eu gostaria de fazer era encontrar um outro subespaço W2 aqui, de modo que V pudesse ser escrito como W1 soma direta com W2. Se isso for possível, né, se existir um subespaço W2 de modo que eu consiga escrever como V como soma direta de W1 e W2, esse subespaço W2 é chamado de complemento do subespaço V1. Né? Ele é o que falta para poder gerar o espaço V. E o primeiro resultado que a gente tem é que, dado um espaço vetorial e um subespaço desse espaço vetorial, todo espaço vetorial W1 possui um complemento. Botei um aqui, não precisa de um aqui, não. Possui um complemento W'. Tá? E, em particular, nós vamos ter que a dimensão de V vai ser a dimensão de W mais a dimensão de W'. O resultado é importante. Então, imagina que eu tenho um subespaço de V e seja uma base de W. Né? Então, nós estamos fazendo a seguinte coisa. Nós estamos pegando, então, o subespaço W e estamos pegando uma base B. Né? Base de W. Pelo que nós provamos nos vídeos anteriores,
nós provamos que toda vez que eu tenho um conjunto linearmente independente, eu consigo completá-lo por uma base. Esse é o teorema que está aqui marcado como interrogação. Então, o que nós sabemos é que existe uma base W', B' de V, de modo que essa base contém B. Eu posso completar isso por uma base. E aí, o que eu faço é pegar essa base B' e olhar para a diferença, né, de B' menos B. Os elementos que estão na base do espaço vetorial, mas não estão na base de W. Ok? Isso vai ser um conjunto também linearmente independente, e eu olho para o subespaço gerado por eles. Esse subespaço eu vou chamar de W'. Tá? Então, eu vou chamar de W', o subespaço gerado por B' menos B. Como a gente tem que a base B', na verdade, é a base B unido com B' menos B, eu tenho que V é gerado por B', então eu vou ter que B vai ser gerado por vetores que estão em B, somado com vetores que estão em B' menos B. E desta forma, eu tenho a decomposição de V em soma direta de W mais W'. Ok? Então, nós conseguimos já mostrar que V é soma de W com W'. Falta mostrar que é soma direta. Para mostrar que é soma direta, eu tenho que mostrar que é linearmente independente. Ah, mas agora eu estou com dois subespaços só. Basta mostrar que a interseção deles é nula, mas isso é óbvio, porque num eu estou considerando o espaço gerado por B, no outro eu estou considerando o subespaço gerado por B' menos B. Tá? Dessa forma, W menos W' não tem vetores em comum que não seja o vetor nulo, e nós temos a decomposição como soma direta. Tá? Então, eu falei um pouquinho para vocês aqui de algumas propriedades gerais da decomposição de espaços vetoriais como soma de subespaços. Tá? Alguns desses resultados que a gente viu aqui, a gente vai usar bastante lá na frente quando a gente for estudar transformações lineares.